Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada connosco. Hoje vamos mergulhar num tema que, à primeira vista, parece quase um contrassenso no mundo da tecnologia: os dinossauros da TI. É um termo forte, não é? Dinossauros num setor que vive de novidade. Exatamente. A TI é sinónimo de futuro, de velocidade, de inovação constante. Como é que podem existir dinossauros neste meio? Bem, a nossa conversa parte de um artigo de 2019 do Edson Zogby. Sim, um artigo que já na altura deu que falar. Pois deu. Ele começa por nos levar numa viagem aos anos 80, aos tempos dele de estudante de engenharia. E a computação nessa altura era outra coisa. Completamente. Ele descreve computadores do tamanho de caminhões, alimentados por cartões perfurados. Uma trabalheira. Sim. Ele conta que fazer um cálculo à mão demorava 1 minuto. Mas meter isso no computador podia levar 3 dias. É incrível o contraste. Brutal. Mostra bem a tal bela curva exponencial da tecnologia desde então. Precisamente. E essa evolução que torna o título do artigo tão provocador. A nossa ideia aqui é perceber porquê. Porquê é que, apesar disto tudo, algumas partes da TI parecem ter ficado presas no tempo. Lentas, pesadas, resistentes à mudança. É essa a dinosaurização de que ele fala. Vamos tentar perceber as causas e as consequências disso. É isso. Porque é um paradoxo, não é? Como é que um setor que está na vanguarda tem entidades comparadas a dinossauros? É verdade. O artigo confronta-nos logo com isso. A modernidade e a agilidade não são universais na TI. E isto leva-nos à primeira grande questão. Inovação constante versus uma certa inércia. Como é que estas duas realidades coexistem? Como é que organizações na linha da frente acabam por ser lentas, quase pré-históricas na sua forma de operar? O artigo sugere que a imagem de uma TI toda ela ágil é uma simplificação. Parece haver tipo uma divisão. Alguns gigantes com dificuldade em acompanhar o ritmo. E a causa? Será só o tamanho? O tamanho é um fator-chave na análise dele, sim. E é aqui que entra o conceito de Agile Innovation. A inovação ágil? Exato. É, no fundo, uma resposta a essa lentidão. Práticas, uma mentalidade, para tornar as organizações mais flexíveis, mais rápidas a reagir. Tipo desenvolvimento iterativo, equipas multifuncionais, essas coisas. Sim, feedback contínuo. Tudo o que contrasta com as abordagens mais antigas, sequenciais e hierárquicas. O autor usa metáforas muito boas. Como a dos transatlânticos. Isso mesmo. Verdadeiros transatlânticos, difíceis de manobrar. A imagem é poderosa. Um navio gigante não vira depressa, não se desvia facilmente. E essa rigidez organizacional, que até pode ter resultado de sucesso passado. Torna-se um problema enorme num mercado que exige velocidade e adaptação. É um passivo. E ele não fica por aí. Chega a falar em Titanics. Pois fala, e essa referência é bastante mais negra. Sugere que a incapacidade de ver o iceberg da mudança e reagir a tempo pode ser fatal. Portanto, há uma tensão. A estrutura que deu sucesso versus a necessidade de agilidade para sobreviver hoje. Exatamente. As características que levaram ao topo podem ser as que agora prendem a empresa. São como grilhões. E essa rigidez parece ser o fim de um ciclo que ele descreve quase como uma receita para o declínio. É verdade, ele aponta um padrão. Começa com muita procura, dinheiro fácil a entrar, O que leva a gigantismo, as empresas crescem, crescem. e depois vem um ponto crítico. Promoções para níveis de incompetência. Se calhar uma alusão ao princípio de Peter. Pode ser. Pessoas promovidas até onde já não são eficazes. E a seguir? A seguir instala-se a acomodação. Tipo, A seguir, complacência. e o resultado final disto tudo Inviabilidade. é uma descrição quase determinista. O sucesso a gerar a própria queda. É implacável, mas faz sentido. E vê-la aplicada à TI, que achamos sempre tão dinâmica, é surpreendente. As consequências dessa acomodação são graves. Ele contrasta isso com os jovens em sistemas colaborativos, não é? Sim. E aí vem aquela frase sobre a velocidade. O original diz 100 vezes menor. O que não faria sentido no contexto. Exato. Claramente queria dizer 100 vezes mais rápido. Deve ter sido um lapso. Mas a ideia principal é a diferença brutal de agilidade, de ordens de magnitude. E não é só velocidade, pois não. Não, de todo. Ele diz que o software feito por estas equipas mais ágeis tem melhor usabilidade, melhor design e melhor preço.
Ou seja, é melhor em tudo, mais rápido, melhor para o utilizador, mais barato. É um desafio total para as empresas estabelecidas. Estão a ser ultrapassadas em várias frentes ao mesmo tempo. E a reação dos gigantes? Comprar as startups? O artigo não parece muito otimista quanto a isso. Nada otimista. Ele chama a muitas aquisições aberrações. Diz que, salvo raras exceções, a coisa piora. Piora. Como assim? A startup, que era ágil, é engolida pela burocracia do gigante. Em vez de revitalizar, é sufocada. E o resultado? Na visão dele, uma entidade ainda mais gigante e lerda, mole, desengonçada e cara. Isso sugere que o problema é mais fundo, é cultural. Parece que sim. É um choque de culturas, experimentação rápida contra processos rígidos, aversão ao risco. E a cultura do gigante acaba por vencer. Na maioria das vezes, segundo o autor, a cultura dominante prevalece. Não se compra agilidade como se compra software. Exige uma transformação que estas megaestruturas têm dificuldade em fazer. Falham por incompatibilidade cultural, por rigidez. Exatamente. Não é por falta de dinheiro. E esta lentidão, esta rigidez, vem acompanhada do que ele chama cultura da desculpa. Ah, sim, ele é muito crítico das justificações para os atrasos. Integração, segurança de dados e outras coisas retardantes. Ele não nega que sejam importantes, mas critica o uso delas como desculpa. Como um escudo, sim, parte de um turbilhão de desculpas para justificar a ineficiência. E a crítica mais forte é quando diz que a TI tem o maior índice de procrastinação. E que por vezes os projetos nem são entregues. É uma acusação grave. Muito grave. Põe em causa a capacidade de execução e ele liga isto diretamente às consequências no mercado. Tal primeira lei de marketing. Sim, não desafiar o mercado. Foca-se na insatisfação do cliente. Quando alguém compra ou usa o software e não gosta, ou tem um pós-venda mau, A reputação vai por água abaixo, especialmente hoje em dia. pois é, a informação circula à velocidade da luz. Uma má reputação pode ser fatal. A experiência negativa propaga-se. Portanto, a ineficiência interna, a procrastinação, tem um impacto direto e devastador no negócio. Precisamente. E é por isso que o apelo dele aos dinossauros inesperados é tão forte. Quase um ultimato. Ele diz que têm de cair na real. Sim, modernizarem-se, reestudar, recomportamentar, tudo. A palavra tudo é chave. Não são ajustes, é uma reinvenção total. Repensar tudo. Tecnologia, processos, cultura, relação com clientes. A própria mentalidade. É uma mudança de fundo. E a alternativa a esse tudo, ele apresenta-a de forma crua. Muito crua. A alternativa é aceitar a curva declinante da morte. Parece não haver meio termo para quem não se adapta radicalmente. A mensagem é adaptação ou irrelevância. Basicamente, A complacência, a resistência, as desculpas são um bilhete só de ida para fora do jogo. Adaptação não é uma opção, é a condição para sobreviver. quem parar, mesmo estando no topo, arrisca-se. Arrisca-se a ser ultrapassado e, eventualmente, a desaparecer. É preciso um estado de alerta constante. O artigo termina com aquela metáfora poderosa. Quanto mais os Golias crescem, mais os Davids os derrubam. No contexto da TI, o que é que isto nos diz? Bem, essa metáfora do Golias e David resume tudo, não é? Os Golias são estas grandes empresas, os dinossauros. Poderosos, mas vulneráveis. E quais são as vulnerabilidades que os Davids, as startups ágeis, exploram? Segundo o autor, são precisamente a lentidão, a burocracia, os custos elevados, a desconexão com os utilizadores, talvez até alguma arrogância. E os Davids usam o quê como arma? A agilidade, o foco num nicho, a proximidade ao cliente, a rapidez a adotar novas tecnologias, custos mais baixos, tudo isso. Então não é só o pequeno a vencer o grande? É o próprio crescimento do grande que cria as aberturas. Exatamente. O ponto não é só a força do David, é a fraqueza do Golias acomodado. O artigo sugere um ciclo de disrupção quase natural. Sucesso leva a gigantismo, que leva a rigidez, que abre a porta a novos concorrentes. É isso, concorrentes mais ágeis, mais famintos, com alternativas melhores, mais rápidas, mais baratas. A mensagem final é um aviso constante. Ninguém está seguro no topo para sempre. A adaptação, o retudo, é uma exigência para todos. Permanente, independentemente do tamanho ou da história. A ameaça do David está sempre lá para qualquer Golias que facilite. Fica claro, depois desta análise,
que a visão do Edson Zogby sobre parte da TI é bastante crítica, mas é um alerta importante. Sem dúvida. Mesmo no mundo da tecnologia, a inércia, a acomodação, a resistência à mudança podem criar estes dinossauros. E esses gigantes antes intocáveis tornam-se vulneráveis, alvos para a disrupção. Enfrentam o risco real da irrelevância se não se reinventarem. A análise dele mostra que a tecnologia por si só não basta. Não. A estrutura, a cultura, a mentalidade são cruciais. E talvez, para terminar, possamos alargar um pouco a reflexão. Como assim? O artigo foca-se nas grandes empresas, nos Golias. Mas será que esta mentalidade de dinossauro, a resistência à mudança, à acomodação, se limita a elas? Estás a sugerir que pode acontecer em escalas menores. Talvez. Em equipas dentro das organizações. Ou até em nós individualmente. Às vezes resistimos a adotar novas ferramentas, novos processos, que nos podiam tornar mais eficazes. É uma boa pergunta. A tendência para o conforto, para o sempre se fez assim? Exatamente. E, pensando mais além, fora da tecnologia, onde mais vemos esta tensão? Entre entidades estabelecidas a lutar para se adaptar e novos desafiantes ágeis a surgir. Uma dinâmica universal, talvez? Pode ser. Pensar nisto talvez nos ajude a identificar sinais de dinossaurização, não só nas grandes empresas, mas se calhar mais perto de nós do que pensamos. Fica a reflexão.